Escola de Anjos. Era uma vez, há muitos e muitos anos, uma escola de anjos. Conta-se que naquele tempo, antes de se tornarem anjos de verdade, os aprendizes passavam por um estágio. Durante um certo período, eles saíam em duplas para fazer o bem, e no final de cada dia apresentavam ao anjo-mestre um relatório das boas ações praticadas. Aconteceu então um dia que 2 anjos estagiários, depois de vagarem exaustivamente por todos os cantos, regressaram frustrados por não terem podido praticar nenhum tipo de salvamento sequer. Parece que naquele dia o mal estava de folga. E enquanto voltavam tristes, os 2 se depararam com 2 lavradores que seguiam por uma trilha. Neste momento, um dos anjos, dando um grito de alegria, disse para o outro: "Tive uma ideia. Que tal darmos o poder a esses 2 lavradores por 15 minutos para ver o que eles fariam?" O outro respondeu: "Você ficou maluco? O anjo-mestre não vai gostar nada disso." Mas o primeiro retrucou: "Que nada, acho que ele vai até gostar. Vamos fazer isso e depois contaremos para ele." E assim o fizeram. Tocaram suas mãos invisíveis na cabeça dos 2 e se puseram a observá-los. Poucos passos adiante, os lavradores se separaram e seguiram por caminhos diferentes. Um deles, após alguns passos, viu um bando de pássaros voando em direção à sua lavoura e, passando a mão na testa suada, ele disse: "Por favor, meus passarinhos, não comam toda a minha plantação. Eu preciso que esta lavoura cresça e produza, pois é daí que eu tiro o meu sustento." Naquele momento, ele viu espantado a lavoura crescer e ficar prontinha para ser colhida em questão de segundos. Assustado, ele esfregou os olhos e pensou: "Ai, eu devo estar cansado", e acelerou o passo em sua caminhada. Aconteceu que logo adiante ele caiu ao tropeçar em um pequeno porco que havia fugido do chiqueiro. E mais uma vez, esfregando a testa, ele disse: "Você fugiu de novo, meu porquinho? Mas a culpa é minha. Eu ainda vou construir um chiqueiro decente para você." Mais uma vez, espantado, ele viu o chiqueiro se transformar num local limpo e acolhedor, todo azulejado com água corrente e o porquinho já instalado no seu compartimento. E então ele esfregou novamente os olhos e, apressando ainda mais o passo, ele disse mentalmente: "Acho que realmente estou muito cansado." Neste momento, ele chegou em casa. E ao abrir a porta, a tranca que estava pendurada caiu sobre sua cabeça. E então ele tirou o chapéu e, esfregando a cabeça, disse: "Ai, de novo! E o pior é que eu não aprendo. Também não tem me sobrado muito tempo, mas ainda hei de ter dinheiro para construir uma grande casa e dar um pouco mais de conforto para minha mulher." Naquele exato momento aconteceu o milagre. Aquela humilde casinha foi se transformando numa verdadeira mansão diante de seus olhos. E assustadíssimo e sem nada entender, convicto de que tudo era decorrente do seu cansaço, ele se jogou numa enorme poltrona que estava na sua frente e em segundos estava dormindo profundamente. Mas não houve tempo sequer para que ele tivesse algum sonho. Minutos depois ele ouviu alguém pedir socorro. "Compadre, me ajude, eu estou perdido!" E ainda atordoado, sem entender muito o que estava acontecendo, ele se levantou correndo. Ele tinha na mente imagens muito fortes de algo que ele ainda não entendia bem. Parecia um sonho. Quando ele chegou na porta, encontrou o amigo em prantos. Ele se lembrava que poucos minutos antes eles se despediram no caminho e estava tudo bem. E então, perguntando o que havia se passado, ele ouviu a seguinte história: "Compadre, nós nos despedimos no caminho e eu segui para minha casa. Acontece que poucos passos adiante eu vi um bando de pássaros voando na direção da minha lavoura. Este fato me deixou revoltado e eu gritei: 'Vocês de novo atacando a minha lavoura? Tomara que seque tudo e vocês morram de fome.'
Ah, compadre, naquele exato momento eu vi a lavoura secar e todos os pássaros morreram diante dos meus olhos. E eu pensei comigo, ai, eu devo estar cansado, e apressei o passo. Andei um pouco mais e caí, depois de tropeçar no meu porco que havia fugido do chiqueiro. Eu foi muito bravo e gritei mais uma vez. Você fugiu de novo? Por que não morre logo e para de me dar trabalho? Compadre, não é que o porco morreu ali mesmo, na minha frente? Eu acreditando estar vendo coisas, andei mais depressa. E ao entrar em casa, me caiu na cabeça a tranca da porta. Naquele momento, como eu já estava mesmo, era com muita raiva, gritei novamente. Esta casa caindo aos pedaços, por que não pega fogo logo e acaba com isso? Para minha surpresa, compadre, naquele exato momento, a minha casa pegou fogo e tudo foi tão rápido que eu nada pude fazer. Mas, compadre, o que aconteceu com a sua casa? De onde veio esta mansão? Depois de tudo observarem, os 2 anjos foram muito assustados contar para o anjo mestre o que havia se passado. Estavam muito apreensivos com tal tipo de reação que o anjo mestre teria. Mas tiveram uma grande surpresa. O anjo mestre ouviu com muita atenção o relato. Parabenizou os 2 anjos pela ideia brilhante que haviam tido e resolveu decretar que a partir daquele momento todo ser humano teria 15 minutos de poder ao longo da vida. Só que ninguém jamais saberia quando esses 15 minutos de poder estariam acontecendo. Será que os 15 minutos próximos serão os seus? Muito cuidado com o que você diz, como age e com aquilo que pensa.